A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Perdão, letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Perdão. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Senhor. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG1318. Senhor. 37.300. Glórias ao nosso Senhor. Perdão. Desculpa, perdão. De ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante a live de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos,
que o prêmio somado ultrapassa R$ 1 bilhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou omitindo, ou que eles estão praticando, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também, ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus do Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro, e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção. Todos que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros
ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG13183730. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos entre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar sorteando mais uma oração. E lembrando para vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta sua igreja virtual, @IG13183730, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receber suas bênçãos e abundâncias. Através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Abençoados, agora eu peço a vocês que vocês escolham um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 9, ímpar, e 10, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. 2 João, um capítulo. Agora já nosso Senhor. Que diz assim, que contém 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal, versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam, na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai.
E agora, Senhora, peço-te, não se escrevesse mandamento novo, senão o que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar e 20, par. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar o sorteio aqui do capítulo. Capítulo 6 do livro de Esdras. Capítulo 6 contém 22 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4, o decreto de Dário. Então o rei Dário deu ordem e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Aquimeta, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de madeira nova. A despensa se fará da casa do rei. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 24 do livro de Lucas. Capítulo 24. Capítulo 24 contém 53 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. A ressurreição do Senhor Jesus. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levado as aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões em vestes resplandecentes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Vamos aqui ao sorteio do livro de Zacarias, capítulo 14 do livro de Zacarias. Capítulo 14 contém 21 versículos, que diz assim: o juízo sobre Jerusalém e seus opressores. Versículo 5, 6, 7 e 8. Glórias ao nosso Senhor. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com eles. Acontecerá naquele dia que não haverá luz
mas frio e gelo. Mas será um dia singular conhecido do Senhor. Não será nem um dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriente e outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 2 do livro de 2 Reis. Capítulo 2 do livro de 2 Reis. Capítulo 2 contém 25 versículos, que diz assim, no versículo 19, 20, 21 e 22. Eliseu torna saudável as águas de Jericó. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são mais e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e pondo nele sal, e los trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudável essas águas, já não poderá dar daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz".
para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @Mila. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos aqui fazer mais uma oração. A oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos aqui ao sorteio. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. O livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo contém 20 versículos, que diz assim: o ministério de Timóteo em Éfeso, falsas doutrinas e suas características. Versículo 3, 4, 5 e 6. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfesos como admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogia sem fim, que antes promove discurso do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presença admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. Livro sorteado, 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 6 do livro de 2 Coríntios. Contém 18 versículos, que diz assim, no versículo 11, 12, 13 e 14, o amor com amor se paga. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o vosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vosso próprio afeto. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos. Dilatai-vos também vós. Não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e 14, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro sorteado é o livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números.
Vamos aqui para o sorteio do capítulo do livro de Números. Capítulo 20 do livro de Números. Capítulo 20 do livro de Números contém 29 versículos, que diz assim no versículo 22, 23, 24 e 25, a morte de Arão. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Or. Disse o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois foste rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Tomarão e Eleazar seu filho e fazem-o subir ao Monte Or. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e de número 2 par. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 contém 45 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4, os reis do norte e do sul. Mas eu, no primeiro ano de Dário o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará que lhe aprouver. Mas no auge o seu rei será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outras fora de seus descendentes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último rebanho, rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Vamos aqui ao sorteio do livro. O livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Livro de Abacuque. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Abacuque. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 contém 20 versículos, que diz assim, a resposta do Senhor. Por-me-ei na minha torre de vigia, colar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei na minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão oferecendo. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos. E você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador.
1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 8. E lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG1318-37300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler
todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Abençoados, agora mentalize um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. O livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias contém 6 versículos que diz assim: o sol da justiça e seu percussor. Versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas tuas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Glória ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Capítulo 4 do livro de 1 João. Capítulo 4 contém 21 versículos, que diz assim: Deus é amor. Versículo 7, 8, 9 e 10. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. De Oséias, vamos aqui ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 13 do livro de Oséias, que contém 16 versículos, que diz assim: castigo definitivo. Versículo 3, 4, 5 e 6. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que lança da eira, e como fumaça que sai por uma janela. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinha pastos, eles te fartaram. E uma vez fartos, exoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias. Vamos ao sorteio. No capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 28 do livro de Jeremias. Capítulo 28 contém 17 versículos, que diz assim: a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias, que diz assim no versículo 7, 8, 9 e 10.
Mas ouve agora esta palavra que eu falo a ti e a todo o povo que ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só cumprir-se-á sua palavra, será conhecida como profeta, de fato enviado do Senhor. Então o profeta Ananias tomou os cães do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. Glórias ao Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Vamos ao sorteio. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Capítulo 2 do livro de Lamentações. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: as tristezas de Sião provêm do Senhor. Versículo 6, 7, 8 e 9. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação, o Senhor, em Sião. Pois em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora, fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, nem recebem visão alguma do Senhor os seus profetas. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muitíssimo abençoados. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado é o livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Livro de Tito, glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. Capítulo do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: os deveres das várias classes de pessoas santas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruir os jovens recém-casados a amarem ao marido e a seus filhos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade possa falar ao seu coração. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 1 do livro de Neemias. Capítulo 1 contém 11 versículos, que diz assim: Neemias ora por Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Amani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam, o que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande misérias e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante
o Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué. Livro de Josué. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 9 do livro de Josué. Capítulo 9 contém 27 versículos, que diz assim: o estratagema dos gibeonitas, versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rótulos e consertados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. O capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4, os deveres do ministério. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como ele, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, ante tornando vós modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. E o livro a ser sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio aqui do capítulo. Capítulo 15 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 15 do livro de 1 Crônicas contém 29 versículos, que diz assim: os levitas designados para levarem a arca, glórias ao nosso Senhor, no versículo 12, 13, 14 e 15. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, no lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos segundo nos fora ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Agora escolha o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro
e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio dos 20 números. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Número 7, Esdras, capítulo 6. Número 18, Lucas, capítulo 24. Número 4, Zacarias, capítulo 14. Número 11, 2 Reis, capítulo 2. Número 8, 1 Timóteo, capítulo 1. Número 3, 2 Coríntios, capítulo 6. Número 15, Números, capítulo 20. Número 5, Daniel, capítulo 11. Número 12, Abacuque, capítulo 2. Número 20, Malaquias, capítulo 4. Número 13, 1 João, capítulo 4. Número 16, Oséias, capítulo 13. Número 17, Jeremias, capítulo 28. Número 19, Lamentações, capítulo 2. Número 9, Tito, capítulo 2. Número 10, Neemias, capítulo 1. Número 14, Josué, capítulo 9. Número 2, 1 Pedro, capítulo 5. E por último, número 1, 1 Crônicas, capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300. E até as 1 hora e 12 minutos da madrugada, no @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24, 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado
limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Glórias ao nosso Senhor. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como mandou o Senhor Deus e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live, a presença do Espírito Santo de verdade, e agradeço também a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Jesus. E aguardo vocês na próxima live.